Eu sou José Humberto Belmino Chaves, membro da Academia Alagoana de Letras e ocupante da cadeira 19. Para o projeto Um Livro que Eu Li, da Academia Alagoana de Letras, recomendo o livro do escritor alagoano Luiz Sávio de Almeida, Alagoas nos Tempos do Cólera. O autor alagoano é doutor em História, sociólogo engajado, ensaísta e professor universitário. Neste livro, ele faz uma narrativa palpitante de como se viveu na província das Alagoas em meados do século XIX, quando duas epidemias de cólera, no intervalo de 6 anos, dizimou milhares de vidas. É um texto historiográfico que traça a geografia da migração do vibrião colérico das comunidades do sul das Alagoas rumo ao norte, não poupando nenhuma localidade da nossa terra. Os povoados ribeirinhos do Rio São Francisco são os primeiros atingidos, mas vão sendo atingidas as vilas mais distantes, centenas de engenhos de açúcar, inúmeras fazendas de gado. O mal vai percorrendo a zona da mata, o agreste e envereda pelo sertão. Apesar de tratar-se de um texto historiográfico com viés socioantropológico, mostra-se leve, prendendo o leitor do começo ao fim. Ele carrega a pretensão do autor de tornar-se um livro tão interessante quanto as intermináveis conversas familiares pela noite. Digo que logrou êxito no seu intento, pois, com a característica da tradição oral em sua narrativa, registra a linguagem popular da época e remonta o cenário tenebroso daqueles anos de diarreia epidêmica. A realidade do amortalhamento vivido pela sociedade da época escancara a natureza político-social da questão. As muitas providências de higiene pública, como a construção de hospitais e cemitérios provisórios, a contratação de recursos humanos na área da saúde, principalmente em Pernambuco e na Bahia, não foram suficientes para deter o crescimento exponencial dos casos. A bactéria assenhorou-se da situação e expandiu-se sem trégua. Não houve recursos estruturais para detê-la. O mal existia, mas a ciência da época nem ao menos conhecia a etiologia bacteriana da infecção. Naquele tempo, travava-se um intenso debate sobre as causas das doenças infecciosas. Das duas teorias dominantes à época, a miasmática e a contagiosa, a primeira ganhava força. Acreditava-se então que todos estavam expostos à doença em função dos eflúvios presentes no ar e nas águas. Dessa forma, com a mortandade crescente, levando quase todos os que eram infectados, mudam-se até os ritos fúnebres. Os cadáveres não mais eram sepultados a 7 palmos do chão, e sim enterrados em covas mais profundas, a 8 ou 9 palmos da terra, no intuito de bloquear os miasmas contagiosos que emanariam dos corpos. A doença mortal atacava em todas as frentes, alcançando, inclusive, muitos médicos e enfermeiros empenhados em combatê-la. Eram tantas as vítimas fatais que até mesmo o dobrado dos sinos das igrejas foram silenciados, impedindo que anunciassem mais uma partida de alma. Assim, a invasão do cólera nas Alagoas se deu numa performance espantosa. Sua feição assustadora foi acometendo, inclusive, as pessoas incumbidas de prestar socorros aos pontos infeccionados, como médicos, enfermeiros, padres e irmãs de caridade. A epidemia
desvela a fragilidade dos serviços de saúde, a desestruturação do cotidiano e as artimanhas das tramas políticos sociais. O cidadão é posto na ordem da agonia quando nem mesmo o vibrião teve força suficiente para quebrar o modo do andamento político. Dessa forma, eram noticiados a toda hora a falsificação de medicamentos, o desvio de material hospitalar, a falta de prestação de contas, o fornecimento de recibos falsos, o alto preço cobrado pelos médicos e acadêmicos de medicina e a especulação com o preço dos alimentos, dentre outros demandos. Alagoas esteve fora dos eixos em face desse mal desconhecido, devastada com toda a amplitude que o mistério possui. Os cofres provinciais em pouco tempo estavam exauridos, com a corrupção e a politicagem campeando nesses tempos. E como as memórias não são réplicas exatas das coisas que experimentamos, o fantástico foi o caminho lógico tomado pelo povo para a recordação desse tempo calamitoso. Essa marca epidêmica fica plantada na nossa cultura através de relatos prodigiosos, integrando o terror e o extraordinário. É o conto acrescido de um ponto para que o fantástico adquira relevo. Assim, há relatos de gente sepultada ainda viva, de retorno de marido amortalhado, de mortos enterrados com seus pertences. Dessa forma, a experiência da peste grudou-se na nossa história e assim, incorporada à cultura, formou-se um elemento de identidade. Não é à toa que todo alagoano sabe onde se encontra a casa da peste e tem plena ciência da densidade demoníaca dos xingamentos, bexiga lixa e gota serena. É uma leitura que nos leva a uma sensação de déjà vu, suscita uma lúcida reflexão sobre o tema epidemia e as possibilidades de uma praxe transformadora, coisa tão pertinente atualmente. Encerro o meu bilhete com a opinião de Jaime de Almeida. O livro de Luís Sávio de Almeida nos ensina, tal qual o romance de Gabriel Garcia Marques, que, enquanto a podridão descem os rios, os homens podem buscar a consciência e a emoção do amor.